Boa noite, estamos começando o programa Frente a Frente, de olho no voto, eleições 2018. O Correio do Imbé, nesse segundo turno, está oportunizando a você a, mais uma vez, estar aqui neste programa para poder falar sobre os principais temas das candidaturas, as propostas dos candidatos. E nesse segundo turno, nós colocamos então a oportunidade de um debate de ideias entre os representantes dos candidatos à semana passada à presidência da República e nesta semana ao governo do Estado. Nós fizemos o convite para que os representantes dos partidos que estiveram aqui no primeiro turno retornassem para esse debate, um confronto direto de ideias, ao qual então, no programa de hoje, tínhamos o convite feito e estendido ao representante do MDB, da candidatura de Sartori, Juarez Marques, que se encontra aqui com a gente, e também tínhamos o convite estendido ao Rafael Kerber, do PSDB, representante do candidato Eduardo Leite, e que, infelizmente, mesmo com diversos contatos e até mesmo a confirmação de sua presença nesse programa de hoje, até o momento do início dessa gravação, não se fez presente para este debate. Lamentamos, pois acreditamos que é um espaço democrático e que o PSDB poderia também utilizar desse espaço para defender a sua candidatura, haja visto que estamos apenas aí a poucos dias da eleição que definirá o governador do estado para os próximos 4 anos. Mas seguiremos o programa da mesma forma, dando a oportunidade para o convidado que está aqui presente possa defender não somente as propostas do candidato Sartori, mas também fazer contrapontos das propostas do plano de governo de Eduardo Leite. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença, vereador Juarez, e também presidente do MDB de Tramandaí. Boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo. É um momento especial porque estamos chegando, sim, na reta final de uma eleição muito importante para o nosso estado, e é um momento onde, mais uma vez, nós vamos poder falar com as pessoas que diretamente vão ser as responsáveis por eleger o governador. Juarez, então as regras do programa de hoje serão da seguinte forma: nós temos então 6 temas que são saúde, privatizações, regime de recuperação fiscal, educação, segurança pública e as contas públicas. Nós vamos sortear o tema e também sortearemos sobre qual candidatura, então, será feita a resposta. 3 temas serão direcionados a Eduardo Leite, propostas do programa de governo dele, para que tu possa fazer contraponto, e 3 das propostas do candidato, então, Sartori. Cada uma das respostas terão, depois de encaminhado, lido um trecho do plano de governo, terá 2 minutos para poder falar sobre o tema. Então, primeiramente, vamos ver sobre qual é o tema que vamos falar nesse primeiro momento. Então, é educação, o primeiro tema, e vamos aqui... Sartori. Então, Juarez, no plano de governo do Sartori, o atual governador lembra que as escolas gaúchas foram consideradas referência nacional e recomenda que isso seja feito através de parcerias com organizações da iniciativa privada e com instituições públicas e universitárias. Sartori também defende uma educação profissional, a qual afirma ser um caminho privilegiado. Nós sabemos que na área da educação houve contingenciamento de recursos, mas agora na LDO do governo do estado foi novamente devolvido recursos para a área da educação. Também sabemos que houve uma forte campanha dos sindicatos dos professores que durante estes 4 anos estiveram muitas vezes até mesmo convocando paralisações no estado. Então, sobre o tema educação, referente ao governador Sartori, o que o MDB tem para dizer ao eleitor? Na verdade, quando o Sartori assumiu o governo, era uma caixinha de surpresa, porque não se imaginava de que o Estado estava totalmente falido. Exemplo foi de que o governo anterior tinha dado a reposição salarial e ficou para o próximo governo assumir. Eu digo isso porque, a partir do momento que o governador começa a tomar ciência das coisas que estavam funcionando bem e o que não estava funcionando bem, uma das coisas que tinha problema era a educação.
no sentido de professores que a grande falta nas escolas, mesmo com o governo anterior, as escolas em péssimo estado, e o que se viu foi, de um modo diferente, com seriedade e transparência, o governador começou a fazer uma política voltada para a educação, pedindo para que os profissionais ajudassem com relação a esse trabalho novo que estava sendo feito, porque não teria dinheiro nos 4 anos que ele governaria, e o que deu para ver de que mesmo assim alguns investimentos foram feitos, não na totalidade que se imaginava, como tu colocaste agora, mas a gente tinha a ideia de que poderia, mesmo assim, não deixar com que a educação baixasse o nível, e isso não aconteceu. O plano de governo do candidato Leite fala em remunerações justas, plano de carreira que estimule o ingresso de profissionais e as PPPs públicos-privadas na área da educação. Você acredita que o próximo governo, se caso não for do governador Sartori, possa fazer algo de diferente do que foi feito até agora? Eu quero aqui que o telespectador se coloque no meu lugar, se fosse o governador, e te convidasse para fazer parte do governo pela tua competência, que é o caso do PSDB com hoje o candidato Eduardo Leite. Fazendo parte do governo, em momento algum, ele foi honesto, então, com o governador Sartori. Porque se lá atrás ele já tinha soluções para todos os problemas do estado do Rio Grande do Sul, a partir do momento que tu aceita o convite para trabalhar num governo, o teu partido vai para dentro desse governo porque acredita que vai levar inovações, o que se vê é de que realmente ele não sabia o que estava fazendo, e muito menos agora. Por que eu acredito que seja assim? Porque a partir do momento que o Sartori reafirma que ele tem um projeto para o estado do Rio Grande do Sul, e várias vezes ele fala isso, que ele tem um projeto para o estado do Rio Grande do Sul, botou na obrigação de que o candidato Eduardo Leite criasse alguma coisa. E agora, de 2 semanas para cá, ele vem batendo nessa questão da educação também, de que vai manter o salário no nível que deve ser mantido para os professores. O que deixa a gente perplexo é de saber de que ele fazia parte do governo, foi convidado porque se tinha a esperança de que tinha competência para ajudar no governo, e o que se viu é de que, quando estava no governo, isso não aconteceu. E agora, tendo soluções para todos os problemas que está sendo debatido. Então vamos para o próximo tema. Regime de recuperação fiscal. Também direcionado ao plano de governo do Sartori e com contraponto de Eduardo Leite. Sartori tem defendido firmemente as suas medidas tomadas durante os 4 anos. Ele diz, abre aspas, temos um plano que é de adesão de regime de recuperação fiscal, que significa garantia de 11,3 bilhões de reais que poderão ser investidos em contratações de policiais, reforma de escolas, recuperação de rodovias, políticas sociais, pagamentos de servidores, e esperamos assinar o pré-acordo até a próxima semana, né, disse ele em ato de campanha, se caso for reeleito. Sartori tem argumentado que o acordo que está sendo negociado com o governo federal permite, sim, contratação de servidores para áreas essenciais, desde que se tenha recursos para contratar. Esse é o principal ponto de divergência entre as interpretações dos candidatos Sartori e Leite sobre o plano de recuperação fiscal. Então, qual seria efetivamente, no seu ponto de vista, o posicionamento correto sobre o plano de recuperação fiscal? Eu não tenho dúvida nenhuma de que, a partir do momento de que o Sartori tomou ciência de que para governar o Estado teria que fazer alguns ajustes, e ele fez, cortando secretarias, diminuindo CCs, não utilizando-se de empréstimos para ainda mais deixar o Estado endividado, a saída seria a negociação com o governo federal. Isso ele vem fazendo desde que teve essa ciência da dificuldade do Estado, e não tenho dúvida nenhuma de que ele tem razão quando ele mostra o quadro financeiro do Estado. Se isso realmente acontecer, e eu penso de que deverá acontecer ainda neste governo que está por sair com o presidente Temer,
com ele se reelegendo, terá grande possibilidade de dar um passo muito importante para que essa renegociação dê certo e para que possa voltar, sim, a ser investido no Estado, tanto na saúde, na educação, em rodovias, porque aí se terá certeza de que essa dívida que é paga, deveria ser paga todos os meses, poderá ser distribuída de uma outra forma. Acho que o projeto dele é, sim, um projeto que pode dar muito certo. A questão da cobrança de dívidas, isso ele já vem fazendo desde o início do seu governo, tem batido forte nessa questão. Vejo que o adversário fala muito de que ele vai fazer a cobrança de dívidas do Estado, mas isso o Sartori já vem fazendo também. Então, não tenho dúvida nenhuma de que se essa renegociação da dívida ser concluída, com certeza os investimentos poderão ser feitos de uma forma correta, tranquila e planejada, que até então não pôde se fazer em função de não ter ainda por parte do governo federal aceitação. O outro ponto que Eduardo Leite tem em contraponto ao plano de governo do Sartori é que ele diz que faria uma nova renegociação de alguns termos do plano. Ele acredita que há possibilidade de se mudar, entre elas, pontos como a questão das contratações e também sobre as privatizações. De que forma você acredita que isso possa modificar o trabalho que foi feito durante esses 4 anos, se caso for feito uma nova negociação dessa dívida? Mais uma vez eu volto a afirmar como o candidato Eduardo Leite, quando fazia parte do governo, não teve a coerência com o governador dar o caminho que hoje ele diz ser o caminho mais correto na questão da renegociação e pactuação dessa dívida. Vejo ele falando de que o governo do Estado do Rio Grande do Sul demorou quase 4 anos para poder fazer esse trabalho, enquanto o Rio de Janeiro já o fez. E aí eu quero dizer para ele de que a questão do governador ter o compromisso com o Banrisul, por exemplo, vou dar um exemplo, fez com que o governador não aceitasse a pressão do governo federal no primeiro momento para que fosse feito a aprovação pela nossa Câmara de Deputados. E esse pacote todo pode ter certeza de que, para fazer de forma consciente, fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul não viesse perder o Banrisul, fez com que isso atrasasse. Porque se tivesse tomado a decisão lá atrás com certeza já teria sido feito essa pactuação. Então vejo de que o candidato ao governo, Eduardo Leite, está tentando criar algumas alternativas, mesmo copiando a alternativa do projeto do governador Sartori, porque até então não tinha um projeto. Então é melhor se basear no que o governador Sartori vem falando que é o melhor para o Estado do Rio Grande do Sul, e ele tem dito, mas ao mesmo tempo ele não fala, na verdade, o que ele vai modificar. E eu já digo de antemão de que se o governador acabou demorando no sentido de fazer essa pactuação, é mais em função de manter e fazer esse tratado com os pés no chão e não entregar daqui a pouco o Banrisul, que agora é palavra dele, de que não vai mexer, enquanto não posso dizer o mesmo do candidato governador Eduardo Leite. Então vamos ao próximo tema. Privatizações. Então, agora é sobre o plano de governo inicial do Eduardo Leite, contraponto do Sartori. Eduardo Leite defende as privatizações das estatais gaúchas na área da CE, Sulgás e CRM. Os recursos provenientes das vendas, segundo ele, são recursos que não deveriam ser utilizados no custeio da máquina pública, mas para a realização de investimentos. Sobre o Banrisul, Eduardo Leite, primeiro, teria dito que poderia haver a possibilidade, se houvesse interesse dos gaúchos para a privatização, e agora, no segundo momento, fala ser contrário à privatização. Sobre as privatizações e sobre a defesa de Eduardo Leite, qual é o seu comentário? Na verdade, é muito inseguro as afirmativas que o candidato acaba fazendo, e a gente tem notado isso nos debates de televisão. Tenta, geralmente, falar
que o governador não tomou as medidas que deveria tomar, mas ele acaba copiando, geralmente, o plano de governo que o governador Sartori tem para o Estado do Rio Grande do Sul. Nas questões das privatizações, ele questionado por que não apoiou o governador, mesmo estando no governo, o seu partido não votou junto na Assembleia, ele fala de que na época poderia ser uma votação que fosse eleitoreira. Então, por aí se tira, e o povo do Estado do Rio Grande do Sul tem que perceber isso, de que naquele momento ele não pensou nas pessoas do Estado, que o Estado pudesse ter uma autoafirmação. Ele sabia de que o governador tinha razão e o governador poderia já ter dado um outro rumo às finanças do Estado lá naquela época. Então, alguém que realmente se preocupa com o povo do Rio Grande do Sul, não deveria ter tomado, naquela época, fazendo parte do governo, a posição de dizer para os seus deputados de que tinham que votar junto para que houvesse o plebiscito, não fez. E hoje, se tu analisar, todas as propostas do candidato Eduardo Leite vêm a ser praticamente semelhantes a que o governador Sartori já vinha implantando no Estado do Rio Grande do Sul, e todo aquele plano e projeto que o governador defende todos os dias com ênfase, dizendo o que ele realmente vai fazer e o que ele não vai fazer. Então, fica, sabe, uma dúvida, e é bom para que o eleitor, principalmente da nossa região, analise isso. Se quando ele estava no governo e fazia parte do governo Sartori, ele tinha a possibilidade de ter ajudado o Estado do Rio Grande do Sul, ele pensou de que o governador poderia tirar proveito político. Ele não pensou em momento algum de que aquilo poderia ser uma saída para o Estado do Rio Grande do Sul começar a caminhar com suas próprias pernas. No plano de governo do Sartori, ele reforça, então, que vai tentar mais uma vez que a Assembleia aprove, então, o plebiscito, mas ele reforça muito que o dinheiro que poderia ser poupado durante as eleições será um recurso que terá de sair do caixa do governo e que ele entende que a oposição rasgou o dinheiro dos gaúchos no momento em que foi contra o plebiscito. Ele também afirma que mantém CE, Sulgás e a Companhia de Mineração como principal foco das privatizações no acordo de recuperação fiscal e defende desde o início de que o Banrisul ele é hoje um banco que está profissionalizado e que não há possibilidade de fazer, assim como na Corsã, nenhum tipo de privatização. O governador Sartori poderia mudar de ideia ou você realmente acredita que ele vai cumprir, que não vai fazer privatização nem da Corsã e nem do Banrisul? Eu não tenho dúvida nenhuma de que hoje o povo do Rio Grande do Sul conhece o governador Sartori. A partir do momento que ele deu a palavra dele, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai cumprir com a palavra. Nas questões das privatizações, é importante dizer de que se todo esse dinheiro que porventura venha a ser utilizado pelo governo do Estado, poderá ser para investimentos sim na área da saúde, educação. Eu não vejo uma outra forma. Vejo sim, com a pactuação, o governo podendo ser planejado, o governo podendo dar prioridades, e isso eu não tenho dúvida nenhuma, que a melhor pessoa para fazer isso hoje, para que o Rio Grande do Sul realmente não ande para trás, como a gente fala, é o governador Sartori. Por quê? Porque ele tem o quadro do Estado, ele sabe hoje como fazer os investimentos e de que forma ele segurou para trazer até agora. Hoje a gente fala no Rio de Janeiro que fez, mas o Estado do Rio Grande do Sul conseguiu manter no momento mais difícil da sua vida, da sua existência, o pagamento de forma escalonada, mas que até o 15º dia útil do mês tem sido honrado pelo governo do Estado. Então, ninguém mais do que o governador Sartori sabe da importância que é manter a palavra, não privatizando o Banrisul e nem a Corsã, e ao mesmo tempo aonde vai poder fazer os investimentos, se der certo, a questões das privatizações. Então vamos, mais um tema. Segurança pública. Então, segurança pública, iniciando pelo plano de governo de Eduardo Leite, comentário do plano de governo de Sartori. Na segurança pública, Eduardo Leite destaca
a primeira ação para garantirmos a segurança da população é dar segurança para quem faz segurança. Ele fala em incrementar o efetivo de forma responsável, ano a ano, garantir no primeiro ano de governo e não no último, antes das eleições, anunciar efetivo de incorporações em massa. Fala que também acredita que o fato de ter escolhido o vice-governador da sua chapa, que é da área da segurança, delegado Ranolf, seria então responsável por implementar um plano de segurança para o Estado. Uma das diretrizes do plano seria a valorização profissional dos servidores da segurança pública, inclusive buscando meios de implementação de meritocracia, o que mexeria então aí na previdência dos servidores da área da segurança pública também. Nós sabemos que nesta área da segurança pública, a bandeira principal que vem sendo defendido pelo Eduardo Leite seria então que seu vice-governador seria o homem que tocaria a área da segurança. Ele defende as PPPs nos presídios, que também já estão sendo implementadas atualmente, que seriam as parcerias pelo governo Sartori. Você acredita que faltou esse combustível do governo Sartori em relação à segurança, ou acha que o fato de ter apenas um vice-governador da área não resolveria os problemas que o Estado tem hoje, ou avançaria no que foi feito até agora? Na verdade, eu acho que não avançaria, porque quando tu não tem recursos realmente para te aplicar, fica difícil mesmo com uma pessoa que é do meio. Mas eu quero aqui fazer um elogio ao secretário Schirmer, porque deu uma demonstração de que o Estado do Rio Grande do Sul hoje tem um projeto e um programa que vem dando certo. E quando o governador Sartori assumiu, porque todo esse problema da segurança no Estado do Rio Grande do Sul não vem do governo Sartori, vem de anos que não houveram investimento por parte dos outros governos que passaram aqui pelo Rio Grande do Sul. Hoje, a nossa população não se dá conta, mas de que ele assume um governo totalmente quebrado e falido, sem investimento na área da educação, na área da segurança e muito menos da saúde. Então, em 3 anos e meio, o governador Sartori conseguiu, com todas as dificuldades encontradas por ele nesse governo, porque é transparente, fazer com que o governo tivesse, sim, pontos muito positivos. E aí, um dos fundamentos é o secretário Schirmer, que deu uma demonstração de como se organizar. E hoje tu vê que investimentos, com todos os problemas que houveram, são investimentos feitos que vêm dando resultado. A gente sabe que na área da segurança precisa muito mais. Mas compare com os governos que passaram pelo Estado do Rio Grande do Sul, compare da forma que o governador pegou o Estado, e aí é muito fácil para quem está de fora, que muitas vezes não tem conhecimento de como funciona a máquina pública. Uma coisa é tu ser prefeito de um município na qual tu sabe qual é o orçamento, que é o caso do prefeito Eduardo Leite. Entra como prefeito de uma cidade próspera, com um orçamento muito bom e positivo, que tu pode fazer um planejamento e fazer um bom governo. Outra coisa é tu pegar um estado do tamanho do nosso, quebrado, que tu não era, na época não se falava a respeito do orçamento, ninguém sabia do rombo que tinha o Estado do Rio Grande do Sul na questão financeira, e tu ter que dar conta de manter saúde, manter educação, fazer com que a segurança tenha investimentos, e isso o governador Sartori conseguiu mostrar com o trabalho do Schirmer, que não perde para nenhum delegado e nenhuma outra pessoa, porque ele sabe e tem conhecimento dos problemas do Estado do Rio Grande do Sul. Ele deu um passo muito importante, não tenho dúvida nenhuma de que, se tiver mais 4 anos, tranquilamente nós vamos ter. Se chamamos mais de 6 mil brigadianos, com certeza, depois de aberto o concurso público, o Estado do Rio Grande do Sul vai sim ser autossuficiente nessa questão da segurança, e também tem investido forte na questão de equipar a Brigada Militar e a Polícia Civil, que com mais 3 anos não tenho dúvida nenhuma de que toda essa falta que hoje a gente ainda sente de investimento, o governador poderá fazer, e não por falta de secretário. Eu acho que o secretário Schirmer é uma pessoa com muita competência e tem dado essa demonstração. No plano do governador Sartori, ele fala justamente na questão de que, né, teria já iniciado esse aparelhamento da segurança, com até mesmo
o cercamento eletrônico, né, mais de 420 municípios já aderiram, a compra de veículos, armamento, efetivo novo, a permuta de imóveis, né, para a construção de novos presídios. Para Sartori, tecnologia e inteligência são as melhores formas de aprimorar o trabalho policial. Mas 2 pontos de convergência no plano. Um, que Sartori diz que não somente fez o aparelhamento da área da segurança, como também cumpriu com aquele percentual de reajuste que foi dado no governo anterior do PT, ao qual então caiu para que o seu governo cumprisse ou não cumprisse, e Sartori cumpriu, né, os 4 anos com reajuste da área da segurança nos salários. E ele garante que não há nenhuma intenção sua de mexer na previdência também dos servidores, o que acarretaria, então, também diretamente na segurança pública, naqueles que são os inativos, né? Você acredita que esses posicionamentos do governador são a demonstração de que ele efetivamente vê a área da segurança com a importância que ela deve ter? Não tenho dúvida nenhuma, como disse, e tu colocaste alguns pontos de investimentos que o nosso secretário Schirmer acabou fazendo, e a gente tem um exemplo aqui pelo litoral. Tramandaí, até pouco tempo atrás, tinha lá meia dúzia de brigadianos para fazer de Cidreira a Unimbé, e a gente via das dificuldades. Esse trabalho do governador fez com que hoje a gente já possa dizer de que Tramandaí está bem, sim, caminhando porque é necessário no número de efetivos. Na questão de viaturas a gente melhorou, porque até então era dado veículos que na época já estavam já de forma, já todo em fase terminal, os veículos em péssimo estado. E hoje a gente vê viaturas novas andando, não só aqui, mas em outros municípios. Isso é uma forma de reconhecer. E na questão que tu falou da Previdência, que o candidato Eduardo Leite tem um pensamento de que certamente demonstra de que a preocupação dele daqui a pouco não é muito clara com relação a essas pessoas, com os inativos. Então é importante, antes das pessoas se definirem pelo seu voto, analisar bem as propostas dos candidatos para que não venha se arrepender logo ali na frente. Então vamos para o penúltimo tema. Contas públicas. Então iniciamos pelo plano de governo de Eduardo Leite e comentários sobre o plano de governo de Sartori. Relembrando a você de casa que está nos assistindo, então, que o programa de hoje, na verdade, nós teríamos, então, a presença não só do representante do MDB, do candidato Sartori, mas também do representante do PSDB, Eduardo Leite, que quem foi convidado foi o mesmo que esteve aqui com a gente na primeira leva de programas do primeiro turno, então, o vereador do PSDB do Imbé, Rafael Kerber, que mesmo com a confirmação de sua participação no programa, não se fez presente no horário marcado e no dia marcado para a gravação deste programa, que é mais uma oportunidade que nós, do Correio do Imbé, estamos oferecendo às candidaturas para que possam, a dias aí das eleições, ajudar na escolha do seu voto que está aí em casa. Então, vamos falar de contas públicas. No plano de governo de Eduardo Leite, o programa registrado pela campanha do ex-prefeito de Pelotas, no TRE, define a necessidade de reduzir o ritmo de crescimento da despesa primária em nível inferior à receita do custeio da máquina pública. Diz que serão aplicadas as vedações previstas no regimento de recuperação fiscal, ressalvadas hipóteses asseguradas na Constituição, e a proposta também propõe estabelecer um teto de gastos, ao qual ele defende reformar a Previdência. Fala em formar um grupo com agentes de setores públicos e privados para garantir a revisão de incentivos fiscais. Indica a intenção de simplificar normas tributárias e burocráticas. Bom, Eduardo Leite fala em um plano, então, de contenção, diríamos assim, né, de um teto de gastos.
Sartori, no seu início de governo, fez um pacote, né, de redução, ao qual reduziu secretarias, reduziu também algumas instituições, cargos de confiança e assim por diante. A pergunta que eu lhe faço: qual é o diferencial do que Eduardo Leite pretende fazer do que o atual governo vem fazendo? Eu continuo afirmando de que o governador Sartori tem um projeto para o Estado e de que, conforme os dias foram passando, a obrigação de que o candidato Eduardo Leite apresentasse algum programa diferente para o Estado do Rio Grande do Sul, dá para o povo do Rio Grande do Sul ver de que ele acaba praticamente copiando o que o governador Sartori vem fazendo e o projeto que o governador tem para o futuro do nosso Estado. Então, a questão de contenção de gastos, como se isso não estivesse sendo feito pelo governador, já está sendo feito. A contenção de gastos foi o primeiro passo que o governador se utilizou quando assumiu o governo. A questão de não endividar o município, gastar somente o que arrecada, isso ele tem falado em todas as televisões e rádios que ele vem dando entrevista, de que o Estado do Rio Grande do Sul não gasta mais do que arrecada. Conseguiu diminuir a dívida pública, de que era de 25 milhões, conseguiu diminuir 8 bilhões, na verdade, da forma que ele vem conduzindo o Estado. Então isso demonstra de que o candidato Eduardo Leite não está trazendo uma proposta inovadora, porque na verdade o que está sendo prometido já vem sendo feito pelo governador Sartori e com certeza não saiu nada que pudesse realmente resolver o problema com um projeto novo. É semelhante ao que o governador vem fazendo. O Sartori alega na sua propaganda de que ele, desde que assumiu o governo em janeiro de 2015, ele diminuiu o déficit de 25 bilhões para 8 bilhões, o que tomou medidas justamente, extinções de fundações, redução de secretarias e entre outras medidas. Ele tem no seu plano, além da questão do regime de recuperação fiscal, também a busca das receitas da reposição das perdas da Lei Candir, que é o ressarcimento pago pelo governo federal que cai então para os municípios. Ele acredita que também poderá fazer com que o Estado volte a crescer através de investimentos nas indústrias, nos portos, nas infraestruturas, na inovação de elementos fundamentais que tornem o Estado competitivo. Sartori defende no seu plano de governo de que as medidas iniciais já foram tomadas e agora o Estado precisa começar a crescer através de investimentos. Você acha que Sartori conseguirá, no seu primeiro ano, caso for reeleito governador do Estado, voltar a investir em infraestrutura no Estado, investir no que a população também cobra muito, que são as estradas, que são as obras de desenvolvimento do Estado, ou ainda não será momento para isso, caso seja reeleito? Eu não tenho todos os dados comigo, mas o que se pode ver é de que, com todas as dificuldades, o governador conseguiu, sim, investir em estradas. A 118 é uma obra de que passou por lá, pelo governo do Estado, mais de 4 governadores, e aquela obra ficou parada, que já era uma obra fantasma. E hoje a 118 é uma realidade graças ao investimento que o governador deu como prioridade. Posso falar pela nossa região de que quando ele assumiu o governo, a nossa RS, a que leva de Tramandaí a Cidreira, a cada 1 metro tinha um buraco maior do que uma cratera, cabia um carro dentro. A gente, logo no início, cobrado através dos nossos deputados, conseguimos fazer com que essa rodovia fosse novamente transitável, porque até então ele assumiu uma bomba e conseguiu investir na nossa região. Eu acredito que os investimentos acabarão vindo sim para o Rio Grande do Sul, já vieram algumas indústrias e não tenho dúvida nenhuma de que a partir do momento que o governador Sartori for reeleito, com o Estado em crescimento, que eu não tenho dúvida nenhuma, com a repactuação da dívida,
com a privatização que deverá ser discutida, e é um dos pontos que eu acho que tem que acontecer através de um plebiscito, para que as pessoas realmente tomem conhecimento do que é lucro, o que dá lucro, o que dá prejuízo, para saber de que o governo tem áreas que o governo não tem que investir. O governo tem que investir sim em saúde, em educação, em rodovias. Tem algumas empresas que o governo não tem que estar gastando dinheiro porque só dá prejuízo. Então isso tudo poderá ser discutido e não tenho dúvida nenhuma de que para o Rio Grande do Sul muita gente vai querer vir sim investir, porque vai ter um governador sério, um governador que tem transparência, um governador que vai sim dar incentivos para atrair indústrias para o Estado, e eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa região do litoral, com o governador Sartori, será vista com outros olhos, porque conversando com ele, nas vezes que ele veio a Tramandaí, dá para perceber de que realmente a vontade dele é muito grande e o litoral poderá ganhar muito sim com a reeleição do governador. Então vamos ao último tema, que é saúde, e então, como são 3 iniciais para cada, desta vez então do plano de governo de Sartori. Na área da saúde, o governador Sartori acredita que as propostas principais focos são atenção básica, regionalização, presteza no atendimento. O plano aponta precariedade no atendimento hospitalar de emergência e de tratamentos especializados, como um gargalo do setor que deva ser combatido. Em alguns casos, leva os usuários a esperarem meses para a realização de consultas. Falando em realização de consultas e hospitais, nós sabemos que uma das questões que Sartori praticamente teve que enfrentar durante o seu governo foi a questão dos repasses aos hospitais do Estado. E a proposta é fortalecer aqui os hospitais, né, e também o atendimento em cidades polos, como Santa Maria, Ijuí, Passo Fundo, Caxias, Pelotas, Cachoeirinha do Sul, Cruz Alta, Lajeado, região do Litoral Norte, o Hospital de Tramandaí, Osório. O senhor acredita que, mesmo com alguns atrasos que o funcionalismo desses hospitais tiveram, a área da saúde foi contemplada de forma responsável durante o governo Sartori? Na verdade, tudo que se refere à saúde a gente sabe que é pouco, né? A saúde do nosso país é uma preocupação constante. O que dá para falar a respeito é da preocupação do governador em tentar manter da melhor forma possível a questão dos repasses e as dificuldades que acabaram acontecendo, os investimentos que acabaram tendo que ser feitos, e a gente sabe de que nunca atinge aquilo que a gente precisa. Eu acredito de que com a parceria com o governo federal, e aí por isso que eu acredito muito na eleição em parceria, que o governo do Estado possa fazer um projeto novo para o Estado com relação à saúde também, para que a gente tenha a parceria que nem temos hoje em Tramandaí, com o governo federal podendo investir também nessa área e tendo que investir nessa área, porque eu sei que se ficar tudo para o Estado e para os municípios na área da saúde é pouco, e a gente sabe que a gente precisa muito mais. Eu acredito que o governador Sartori, dentro do que foi possível, ele manteve os atendimentos, ampliou com o encampamento do Hospital de Tramandaí, por isso falo de que para a região do Litoral Norte a permanência do governador Sartori é muito importante, porque ele não pensou 2 vezes quando o deputado Gabriel pediu para que fosse encampado o hospital pelo Estado. Então, acredito de que para nós deverá ser muito bom nessa questão, não só na área da saúde, porque o governador já conhece tudo que é feito aqui na região, mas poderá sim investir em novas, na questão que tu falou também de prevenção, de que é fundamental, mas isso já o governo federal acaba fazendo para os municípios tomar esta frente, né? Acredito que o governador, tendo as condições de planejamento para o próximo mandato, os investimentos na área da saúde será muito maior, não tenho dúvida nenhuma, do que foi até então. No plano de governo de Eduardo Leite, ele fala que os principais 5 prioridades seriam fortalecimento e expansão das redes de atenção da saúde,
foco na atenção primária, regionalização e hierarquização da medida de alta complexidade, assistência farmacêutica com qualidade, padronização, realização de compra de medicamentos essenciais, fortalecimento da vigilância de saúde e assim por diante. Nós sabemos que um tema desta campanha forte seria o fato que ocorreu lá em Pelotas com a questão dos exames de câncer, né? Sabemos que durante todo o primeiro turno, o candidato Eduardo Leite diz que é responsabilidade, no caso do laboratório contratado, e não da sua administração e nem da administração da sua vice-atual prefeita lá em Pelotas, Paula Mascarenhas. A pergunta que eu lhe faço, o senhor acredita que, como disse em uma fala anterior, ao qual o Estado tem uma estrutura muito maior do que o município em administração, com uma falha como essa que ocorreu, mesmo não sendo feita diretamente pelo candidato, precisa-se ter muito mais conhecimento do sistema de saúde do Estado para poder ser um governador que possa gerir a área da saúde do que um prefeito? Eu não tenho dúvida nenhuma e tenho falado isso. A experiência do governador Sartori, o conhecimento hoje de todas as áreas, da questão da educação, da saúde, do que necessita de rodovias, na questão da segurança, com certeza ele, conseguindo voltar para o governo, será muito mais tranquilo a questão de fazer os investimentos e fazer com que realmente atinja os objetivos e as metas com que o Estado do Rio Grande do Sul precisa. Alguém que administra um município não tem ainda a noção do que é pegar um orçamento estadual, e aí eu falo porque estou há 33 anos na política, já fui secretário, já fui vice-prefeito, e sei de que uma coisa é tu ter um orçamento na qual tu sabe o que tu vai atingir, as metas que tu pode propor, e outra coisa é tu pegar algo que tu não sabe ainda o que tu vai buscar de recurso. E por isso que eu falo de que a parceria do governo federal será muito importante para o próximo governador, porque senão, só com recursos do Estado, e aqui eu acho que a gente tem que pedir para o nosso povo parar de acreditar em milagres, porque se fosse assim, nós não teríamos o problema que existe até hoje, que são pessoas que acabam ganhando voto, se elegem, não cumprem com nada daquilo que prometeram, e aí depois é tarde. Hoje, a gente tem um governador que fala a realidade na questão da educação, da saúde, da segurança, e o que ele fez? A gente sabe de que não foi fácil para quem pegou o Estado, que não se tinha noção do tamanho da dívida, e os investimentos que ainda conseguiu fazer e manter trazendo o Estado até o final do ano. Encerramos então as perguntas referentes aos planos de governo. No programa, nós tínhamos programado agora um confronto direto, ao qual seria feita uma pergunta direta ao adversário e assim por diante. Então nós faremos uma pergunta, ao qual o senhor vai ter 1 minuto e meio para responder uma pergunta livre. Nós sabemos que hoje as pesquisas ainda não colocam, né, Sartori como predileto para o segundo turno. Houveram 2 pesquisas essa semana, uma do Ibope e a outra saiu ontem, que foi divulgada pela Correio do Povo e Record. Também sabemos que houve um casamento a nível nacional de impulsionar a candidatura de Sartori juntamente com a candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro. A pergunta que eu lhe faço, no momento em que se estuda as pesquisas e se vê o cenário eleitoral que o senhor, como presidente do partido, pode ver nas ruas, acredita que esta estratégia ela foi acertada ou não, sendo que o eleitorado que restou, vamos dizer assim, seria um eleitorado que geralmente vota na direita, na esquerda, né, e que pode daqui a pouco migrar ou deixar de votar, até mesmo para acabar não dando um segundo mandato ao governador Sartori? 1 minuto e meio. Só para voltar de novo e perguntar mais uma vez para você que está me assistindo. O candidato a governador Eduardo Leite fazia parte do governo Sartori, juntamente com seu partido e os deputados na Assembleia.
Ele foi convidado justamente porque o governador queria ter uma proposta para o Estado para que a gente saísse desse atoleiro que eles encontraram. Se lá ele tinha conhecimento de como fazer esse trabalho, em momento algum, ele como pessoa de confiança do governador Sartori, ele não tinha a obrigação de falar para o governador e dar sua opinião e mostrar um projeto que poderia ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Ele não tinha obrigação de falar para os seus deputados, quando foi votar, a lei foi para a Assembleia para ser votada pelo plebiscito, de pedir para que eles votassem, para que o povo pudesse discutir a questão se queria ou não o plebiscito. Então são coisas assim que você, meu amigo, tem que analisar e ver se esse candidato que realmente se diz que pensa no povo do Rio Grande do Sul não tomou atitudes que realmente deixem em dúvida a sua seriedade. O governador Sartori, não tenho dúvida nenhuma de que vai fazer sim um ótimo governo com mais 4 anos de mandato. E para isso, nós aqui da região precisamos que pensem bem antes de dar o seu voto, porque depois vai ser tarde. Na questão do presidente Bolsonaro, a tomada de posição, creio que vai sim ajudar, porque nós queremos um alinhamento com o governo federal, no sentido de poder ter um projeto que possa beneficiar o Rio Grande do Sul e também o Brasil, porque acreditamos de que o que era antes não pode voltar mais. Você, meu amigo, que está em casa, respeita a posição de cada um, mas eu prefiro votar em alguém que possa dar uma ideia de um país novo, que possa dar uma ideia de que o que aconteceu antes no país na questão da roubalheira, que fez com que a gente tivesse vergonha de dizer que mora nesse país, até então não poderia ser diferente o pensamento de cada um, de ver as mesmas pessoas voltando e começar o governo tudo novamente como era antes. Então fica aqui o meu pedido para que quem é da nossa região dê um voto de confiança sim ao governador Sartori, porque aqui na região nós temos 2 deputados que tranquilamente, com ele de governador, nós vamos ter a possibilidade de buscar recursos e investimento para a nossa região. E para o presidente Bolsonaro, porque ele é tudo aquilo que a gente não quer que existe lá do outro lado, que aconteça mais no nosso país. Obrigado, Juarez. Chegamos então ao fim do nosso programa de hoje. Vamos novamente então agradecer a sua presença. Lamentamos, infelizmente, não tivemos a oportunidade de um debate com os 2 lados, mas eu acho que tivemos aqui pontos de vista de convergência e divergência que puderam ser tratados pelo menos pelo lado do representante do MDB que se fez presente hoje, e reforçamos então que o programa de hoje era para termos a presença também do convidado do PSDB, vereador Rafael Kerber, que confirmou presença, assim como no primeiro turno das eleições, e que infelizmente não se fez presente hoje para a gravação desse programa. Então, 1 minuto, Juarez, para suas considerações finais, direcionadas à Câmara. Mais uma vez dizer de que no dia 28 nós daremos um passo muito importante, não só para o Estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil. Temos aí um governador que tem dado cada dia demonstração da sua simplicidade, da sua forma de tocar o nosso Estado, com muita transparência. O único projeto, como ele diz, que está sendo proposto para o Estado é o projeto que ele defende, porque o outro, do nosso candidato Eduardo Leite, dá para ver que é uma cópia do que o governador vem falando, é só comparar e dá para ver que é bem assim. Então, por que não dar a oportunidade para o governador, que já tem conhecimento de todos os pontos, como falei aqui na questão da área da educação, na área da segurança, na área da saúde, os investimentos aonde deve ser feito, por que não dá para ele mais uma chance para ele poder ter 4 anos e terminar esse trabalho que ele começou com muita seriedade? E pedir o voto também para o Jair Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma de que aquele cidadão que não quer mais saber de corrupção no nosso país, que é uma vergonha quando a gente fala em nomes que hoje alguns estão presos e outros estão respondendo. Não é isso que nós queremos para o nosso estado, para o nosso país. Não é isso que nós queremos para o nosso filho, para os nossos netos. E a oportunidade de escolher um caminho diferente,
Não tenho dúvida nenhuma que as ameaças feitas pela televisão de que poderá virar uma ditadura, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque a maior parte dos votos que ele vai levar certamente vai fazer com que ele tenha a obrigação, sim, de fazer o nosso país ser diferente, e eu acredito nisso. Obrigado, Juarez. Obrigado a você de casa. Estamos encerrando, então, o programa Frente a Frente, de Olho no Voto. Queremos agradecer a você que acompanhou durante todo o primeiro turno e agora nesse segundo turno, essa oportunidade que o Correio do Imbé levou a você, de você poder ajudar na escolha do seu voto consciente para as eleições de 2018. Lembrando, então, que no dia 28 iremos novamente às urnas para escolher o representante ao governo do Estado e também ao nosso presidente da República pelos próximos 4 anos. Vote consciente, vote sabendo que a escolha que você fará vai ser a escolha do rumo do Estado e do país para os nossos próximos 4 anos, e a decisão está nas suas mãos. A partir da semana que vem, nas quintas-feiras, estaremos de volta com o programa Frente a Frente, as edições normais, com as entrevistas, com os principais temas da cidade, da região, aqui no Correio do Imbé. Muito obrigado. Obrigado ao nosso diretor também, Renato Dias, do Correio do Imbé, que proporcionou este projeto das eleições 2018. Obrigado ao Williams, que fez a mediação de praticamente todos os programas juntamente com a gente aqui, e também um agradecimento especial a todos os representantes de partido que estiveram aqui com a gente durante esse longo período aí que foi o primeiro e o segundo turno, e um agradecimento mais que especial ao Hotel Mares do Sul, que nos proporcionou toda a sua estrutura durante quase 2 meses aí, ao qual pudemos estar aqui com a estrutura do hotel, um hotel com certeza um dos melhores que nós temos na cidade, na região, e que pode você também vir conferir aqui em Tramandaí. Se vier para cá, venha se hospedar no Hotel Mares do Sul. Muito obrigado a Cláudia, que é a responsável que nos cedeu esse espaço. Então fica um abraço, uma boa noite, e nos encontramos no próximo programa Frente a Frente no Correio do Imbé.